meditar na palavra de Deus sobre o quanto é importante entendermos que somente a graça do Senhor, ela é suficiente para as nossas vidas. Então, quando você vê aqui sola gratia, você vai entender como somente a graça de Deus, ou só a graça de Cristo. E a palavra do Senhor eu quero deixar com você. A gente vai ter como base Efésios 2, 8 e 9, mas eu quero ler com você a partir do verso 1. Efésios 2, no verso 1, nos diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados, e em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A gente ficou como texto base aqui para somente a graça, Efésios 2, 8 e 9, mas eu quis ler com você todo o contexto. Por que a gente precisa de salvação? Por que essa salvação somente é operada pela graça? Graça é bom, né? Pela graça. Por quê? Porque a gente tem que entender que todos nós andávamos como filhos da desobediência, todos nós merecíamos punição, todos nós estávamos imergidos em pecados, em ofensas contra Deus. Por isso necessitamos dessa salvação que vem não por mérito próprio, e ele mesmo deixa muito claro aqui. Não vem por boas obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém ache que merece. Isso é algo que a gente precisa entender muito bem, porque nós, ocidentais, nós temos na nossa cabeça uma cultura que já vem de muito tempo, de muitos séculos, a tal da meritocracia. É aquela situação assim, você tem que fazer por merecer. Então, se você fez algo de bom, você tem que ser homenageado, você tem que ser condecorado. Sabe, a honra ao mérito. Isso é bom como valorização de atos de bravura, de serviços que as pessoas renderam à sociedade, em prol da sociedade, tem seu mérito, mas acontece que, como geralmente nós fazemos, o ser humano faz, ele distorce muitas vezes as coisas boas. Então, o que começou a acontecer? As pessoas estão querendo receber mérito, honra, sem ter mérito. As pessoas estão querendo ser valorizadas, honradas, homenageadas, por fazer, às vezes, maleporcamente, sua obrigação. Quando a gente olha a parábola dos talentos, ela fala um pouco sobre meritocracia. E a gente vê ali que o Senhor, ele dá para um empregado 5 talentos, para outro empregado 2 talentos e para outro 1 talento.
conforme a capacidade que cada um tinha de gestão, de administração. Então, tinha um que conseguia ter uma gestão melhor, tinha outro que conseguia uma gestão mediana. Então, conforme a capacidade de cada um, ele dá, porque sabe que eles conseguiriam multiplicar aquilo. Então, aquele que tem 5 consegue multiplicar em mais 5, aquele que tem 2 multiplica em mais 2, e aquele que tem 1 faz nada. E ele ainda estava querendo, de repente, um agradecimento por não fazer nada, sendo que ele deveria, pelo menos, multiplicar. Tem outra parábola que o Senhor fala daqueles que estão cuidando também das coisas do seu Senhor, e quando o Senhor voltar, ele vai voltar sem avisar. E se ele pegar os seus empregados sem fazer nada, ele vai punir. E ele diz assim também, quem é o dono, quem é o Senhor que fala para os seus empregados, olha, pode comer primeiro que depois eu como. Ele fala, não, vocês não têm que deixar tudo preparado para ele, e depois você conseguir receber algum benefício? Então ele fala, que dono que faz isso com os seus empregados? Aí ele diz uma frase assim, se você é um servo que só faz aquilo que te é pedido, ele fala que é um quê? Um servo inútil. E tem gente que muitas vezes só faz o que é pedido e às vezes faz mal o que é pedido. E mesmo assim quer ser funcionário do mês, quer ter promoção, quer ser reconhecido e não está fazendo nada, né? Não está fazendo o melhor que poderia. E às vezes a gente traz essa cultura de querer receber méritos sem nem trabalhar para isso, nas questões espirituais. Tem gente que acha que por oferecer um servicinho meia boca, Deus tem a obrigação de dar a salvação para ele, para a sua família, recompensar com toda sorte de bênçãos. Tem pessoas que gostam muito desse versículo de Paulo, que fala assim, eu vos abençoo e peço que o meu Deus, segundo suas riquezas, vos abençoe com toda sorte de bênçãos. O pessoal pensa assim, que maravilha, isso eu tomo posse para mim. Isso eu quero para mim, mas não está trabalhando, não está servindo, não está se santificando, não está querendo conhecer esse Deus verdadeiro e quer ter privilégios de pessoas que muitas vezes estão dando a vida. Não vai ter, né? Então, às vezes a gente acha que a gente vai conseguir de Deus algo porque a gente é muito fofinho, bonitinho. A Ana estava me mostrando um vídeo esses dias de um menininho bem pequenininho, eu sei lá, acho que ele não tinha nem 3 anos, porque ele fala ainda bem enroladinho. E aí ele falava assim, eu não sei que arte que ele aprontou, mas ele está sentado numa bancada, com aquela cara assim de que aprontou coisa, e aí ele fala assim para a mãe, mamãe, não briga comigo, eu sou tão bonitinho, desse jeito. Ana, mãe, olha isso aqui. Não briga comigo, eu sou tão bonitinho. Aí ele começa a querer se justificar e falar tudo enrolado ali, querendo se defender da arte dele. Fiquei pensando, tão pequenininho, já sabe a arte da manipulação. Que horror. E às vezes fala assim, não mereço, eu sou tão bonitinho. Oh Deus, eu sou tão bonitinha, vai, quebra essa para mim. Não, irmãos, a gente vai ver que todas as bênçãos que a gente recebe, não é porque a gente merece. Não é porque a gente é bonitinho, sabe? Não é porque a gente é o preferido de Deus. Não, tem isso não. A gente é abençoado com bênçãos materiais e espirituais somente pela graça. Somente pela graça do Senhor nas nossas vidas. Como a gente tinha visto na aula anterior, sobre solos Cristos, a salvação só vem e só deve estar centrada em Cristo, Ele é o único Senhor, o único Salvador. A gente vai ver ali que as pessoas falam assim, mas só Ele, só crer nele, não precisa de nenhum intermediário, não precisa de nenhuma atitude minha para ajudar na salvação. Por que o ser humano quer isso? Por que ele não se sente confortável em entender que Cristo nos amou, que Cristo se entregou por nós,
que o sacrifício dele é suficiente e que a gente deve dar glória para ele. Por que que o ser humano não fica confortável com essa ideia? Ele acha que é pouco, mas eu não tenho que fazer algo. Sabe por quê? Via de regra, o ser humano ele é tão arrogante que ele não gosta dessa ideia de ser ajudado. A gente quer ajuda, a gente precisa de ajuda, mas a gente não gosta que os outros saibam que a gente quer ajuda. A gente não gosta de pedir ajuda. A gente não quer ficar com dívida de gratidão com ninguém. A gente quer que os outros tenham com a gente isso. Mas a gente não gosta de ter essa dívida de gratidão. A gente não gosta muito de ajuda. A gente não gosta de mostrar as nossas vulnerabilidades. A gente gosta de mostrar para o mundo que a gente é poderoso, que a gente é autossuficiente. Tem gente que não está querendo nem assumir que precisa de Deus. Então, o fato de você ter que depender de outra pessoa, nem que seja Jesus, para satisfazer seus desejos, para suprir suas necessidades, isso causa, irmãos, pasmem, desconforto em muitas pessoas, em vez de causar alívio, sabe, segurança. É como se uma pessoa estivesse carregando um monte de bagagem, coisas assim que ela não consegue carregar sozinha. De repente vem alguém e fala assim, olha, o carro está aqui, põe as suas bagagens, põe tudo aqui, não tem problema, eu te levo no seu destino. Pode se assentar aqui e relaxar. Tem pessoas que são tão orgulhosas que vão falar assim, vão ficar se segurando para não jogar todo o peso no banco. Porque não quer dar trabalho para ninguém. Mas você não consegue fazer isso sozinho. Você não está conseguindo, não percebeu ainda? Mas tem gente que não quer dar o braço a torcer. De que, bom, você levou minhas bagagens, mas saiba que eu não coloquei todo o meu peso do meu corpo ali, no carro, entendeu? Eu posso fazer alguma coisa, eu posso cuidar de mim um pouquinho. Como o feminismo, eu já falei. Tem mulheres que se sentem ofendidas se um homem se oferece para carregar a mala. Eu tenho 2 mãos, eu preciso, eu sou poderosa. Tá sim, o nível está desse jeito, de grosseria mesmo. Quase que ofende. Ser cavalheiro para algumas mulheres está quase uma ofensa. Porque eu não quero mostrar minhas vulnerabilidades. Então, o homem não consegue aceitar que a sua salvação, a salvação da sua alma, não depende dele em nada. Não tem seu dedinho em nada. A salvação da alma do ser humano, ela depende exclusivamente de Deus. Tem gente que não aceita isso, não se rende a isso. Então, a gente vai entender que por causa disso, a igreja romana, ela, ao invés de confrontar esse pensamento equivocado do ser humano, ela acaba por ressaltar isso. Então, vamos entender aqui, o entendimento romano, da igreja romana, quanto à participação dos homens na salvação. Então, de uma certa forma, a igreja católica acreditava que o ser humano, ele depende dele, sua salvação ou não. Que depende dele, se ele vai para o céu ou para o inferno. Por que a gente está falando isso? Olha, não é que os católicos, eles pregam salvação pelas obras, não é isso. Os católicos não pregam isso. Tá? E os protestantes pregam a salvação pela graça. Não é, o ponto de cisão não é este, de discordância. O ponto de discordância entre católicos e reformados e protestantes é nessa situação aqui, que parece pequena, mas não é. A única palavra aqui, que é o nosso ponto de controvérsia, é que eles falavam que Jesus salvava pela fé, mas não é só pela fé na graça. Tem que fazer outras coisas. Então, a graça para eles não era somente a graça. Então, essa palavra sola aqui é que vai determinar. Eles não acreditavam que era somente em Cristo e pela graça que nós somos salvos. E aí isso muda toda a história. Como assim? Eu não posso crer somente na graça de Cristo?
não é somente a graça, então para eles não era. Então, a igreja romana entende que há sim uma participação do homem no processo de salvação. O homem tem que fazer por merecer. Aí a gente volta lá no início da aula. Como assim fazer por merecer? Se tudo que a gente faz é pouco, é ruim, na verdade é inútil, é ruim. Aí eles criaram, disseminaram essas duas doutrinas aqui, que é a base para que eles não creiam e não ensinem que somente pela graça nós somos salvos. Então, a primeira doutrina é a doutrina das indulgências e a doutrina do purgatório. Já ouviu falar disso? Essas duas? Então, vamos dar uma relembrada aqui. As indulgências. Primeiro, o que significa essa palavra? A indulgência é receber uma gentileza. É como se você estivesse mudando a palavra graça, que é favor, por indulgência, que é receber uma gentileza, receber um gracejo. Então, para eles, indulgência, obter indulgência era o mesmo que obter remissão do seu pecado, remissão da sua punição do seu pecado. Qual é a punição do pecado? Dos nossos pecados, qual é? Quando a gente peca, o que acontece conosco sem Cristo? Morte, salário, recompensa e punição de pecado é morte. Como eu evito essa punição? Como eu tenho remissão dessas consequências do pecado? Qual é, para eles, qual é o caminho para evitar isso? Indulgências. Então, para os romanistas, as indulgências, elas são concedidas, o perdão, entenda aí, a remissão, ela é concedida para as penas temporais causadas pelo pecado. Então, para você ter a remissão, você tinha que fazer algumas coisas que a gente vai ver o que é, para você ter anistia e perdão, mas não é de pecados que são relacionados à sua salvação. É apenas de penas temporais, de consequências aqui na tua vida ainda humana. Então, elas não tinham o poder de te salvar, mas de te livrar de parte. Ai, que dificuldade, que cansativo isso, hein, gente? Você tem que passar por tantas fases, está parecendo aqueles jogos de videogame assim que só os craques que conseguem chegar até o final. É uma fase que passa a outra, que tem que passar para outra, que tem que passar pela outra, que tem que passar pela outra, para de repente chegar e você ver se você consegue vencer. É muito difícil. Então, essas indulgências eram só para penas temporais, né? Para reparar o mal causado pela consequência do pecado. Como que você conseguia a indulgência, o perdão, a remissão? Como que você conseguia isso? Sempre através de boas obras. Você tem que praticar boas obras, tá? Então, pode passar, Gi. As indulgências são o perdão dos pecados, da pena temporal causada pelo pecado. Só que uma pessoa continua a ser obrigada a ter seus pecados isentos para um sacerdote para receber salvação. Então, vamos por aí. Então, uma vez você pagou a indulgência, para sempre pagarás. Para sempre terás que estar preso a isso. Porque toda vez que você pecar, o que você tem que fazer para ser perdoado? Primeira coisa, tem que pedir perdão, não é? Para quem? Mas aqui para os romanos, Então, é a doutrina da confissão sacramental. Então, você tinha que cumprir a primeira doutrina. Pecou, o que você faz? Confissão sacramental pro padre. Daí, ele vai estipular para você que você vai receber uma indulgência se praticar algumas penitências. Algumas boas obras que você tem que fazer para conseguir a remissão. Tá bom? Então, não é simples assim, não. Tem um monte de coisa que tem que fazer. A Igreja Católica considera
a indulgência dessa maneira. Olha a ilustração que eles usam para o poder da indulgência, tá? Eles falam assim, que a indulgência é semelhante ao ladrão, que conseguindo o perdão daquele que foi roubado, deve restituir o dono com um direito equivalente ao que foi extorquido. Isso é perdão? Bom, se o ladrão roubou, alguns roubaram aí 50 milhões. Vai ser perdoado se devolver. Talvez eles tenham. Mas às vezes uma mulher que roubou uma margarina e já comeu com o seu filho. E ela não tem dinheiro para comprar margarina para devolver para o supermercado. Se o dono do supermercado fala assim, eu te perdoo, mas você tem que devolver a margarina, ele perdoou. Porque o perdão, o que é? É a liberação da dívida, irmãos. Perdão é isso. Perdão não é esquecer, não é isso. Perdão não significa que você vai ter amnésia. Não, você vai lembrar. Perdão é a você que foi prejudicado abrir mão do seu direito de restituição. Então, eles falam, você vai ser perdoado desde que você retorne para a pessoa o que você defraudou. Então, o assassino, jamais. Como é que ele vai restituir uma mãe, um pai, dele ter tirado a vida do filho deles? Como? Então vai ser vida por vida? Às vezes era isso. Mas isso é perdão? Não. Então, eles consideram que a indulgência é mais ou menos isso. E outro exemplo é, você vê uma tábua com pregos, está cheia de pregos, retira os pregos. Você retira os pregos, e ali, o que vai estar ali? Os furos, os buracos. Então, as penitências, elas vêm para tapar os buracos. Como eu tapo os buracos? Com boas obras. Então, mortificação procurada, penitência imposta e até as penas da vida. Então, você tirou a vida de alguém, você não consegue restituir, né? Então, dê a sua vida, agora em lugar daquela pessoa. Os exemplos usados para se obter remissão de pecados, se obter as indulgências, né? Essa remissão. Então, rezas, as várias rezas que tem. Tantas rezas, tá? Terços, essas coisas todas. Então, tem que fazer a novena, certo? Daquele jeito, naquele horário, tantos terços, assim. Outra forma de se obter indulgência, com esmolas. Dê esmolas aos pobres. Outra forma, jejum. E até peregrinação a Roma, peregrinação ao túmulo de São Pedro. Então, uma pessoa pecadora e pobre, lascou-se. Nunca vai ser perdoada. Às vezes você fica pensando assim, né? Por que será? Qual será a motivação de algumas pessoas para ir em certos lugares? Peregrinação para ir em lugares aqui de São Paulo. Por quê? Por que algumas religiões falam, se você é um muçulmano de verdade, tem que ir pela uma vez na vida a Meca. Então, não importa se é um muçulmano que se converteu. Aqui no Brasil, nem tem tanto dinheiro, mas ele pensa, ele tem que ter isso. Para estar bem com Deus dele. Uma vez na vida, não sei como, eu vou ter que ir para lá. Então, quais são as motivações? Tem gente que acha, e às vezes até traz para nossos símbolos, nossos, da igreja cristã, esse tipo de pensamento. Será que se eu for para lá, para Israel, será que eu não vou ganhar uns pontinhos com Deus? Se eu andar naquelas terras e tal, porque eu andei onde Jesus andou, será que não tem isso um pouco impregnado no subconsciente de algumas pessoas que frequentam a igreja cristã? Então, a gente tem que entender isso, irmãos. Nada é mais poderoso que a graça de Cristo sobre nós. A gente não precisa fazer mais nada, tem que crer na graça, honrar a graça, viver a graça de Deus sobre nossas vidas.
Então, indulgência é mais ou menos isso daí. Alguma pergunta, gente? Não? Então, bola para frente. Qual que é a refutação aqui, ó, da reforma a esse tipo de doutrina? Então, a gente vai colocar aqui uma frase de Lutero. Ele afirmou que o que a gente precisa para ter perdão? Primeiro, mudança de mente, arrependimento sincero. Então, ele fala aqui que o arrependimento, a mudança de mente que o Espírito de Deus pede, que Cristo pede de nós, não é um arrependimento exterior. É interior, é a metanoia acontecendo. E para isso é o suficiente para ver o perdão dos pecados. Ele fala que não adianta apenas uma confissão exterior. Olha, seu padre, me arrependo que eu fiz isso. Se você só falar, não adianta. Se a motivação continua a mesma. Sabe, de repente a mulher chegou em casa e encontrou o cara com uma amiga no quarto deles. Amiga, né? Bela amiga. Aí ele chega e fala assim, não é o que você... Aí, como ela não é uma doida, e ela sabe exatamente que é sim o que não que ela está pensando, mas o que ela está vendo, aí alguns falam assim, vão mudar completamente o discurso. E vão falar, não, pelo amor de Deus, és a mulher da minha vida. Foi uma loucura, eu não sei por que eu fiz isso. Foi só uma vez, foi só esta vez. Nunca mais farei isso. Isso é arrependimento? Será que ele está confessando porque ele realmente se arrependeu? Ou ele está confessando no desespero, tentando ser eximido de uma punição? Porque agora parece que caiu a ficha, vai perder a mulher, vai perder os filhos, e aquela mulher é que o ama de verdade, e ele sabe disso. Então isso não é arrependimento, só confessar aqui, ó, exteriormente, não é sinal de arrependimento, às vezes é sinal de desespero, de remorso, mas menos arrependimento. Então Lutero fala, não adianta apenas chegar e confessar para alguém, né, para o padre. O João Calvino, lembra que foi ele que Martinho Lutero reforma, mas João Calvino que vem, organiza, reforma. Olha só a frase dele aqui, ó. Olha, o João Calvino ele é interessante, ele parece um profeta, né? Ele já vem falando assim, as indulgências é além de grosseira mistificação, ou seja, ele está falando que aquilo ali não tem o menor poder espiritual. Nenhum poder espiritual. É uma grosseira mistificação. Isso aí é um blasfemo, vilipêndio da redenção. Isso daqui é uma vergonha, é um opróbrio, isso daqui. Isso aqui é um insulto, uma afronta. Isso é uma afronta à redenção operada no sacrifício de Cristo. As indulgências contradizem a graça, letra maiúscula, ou seja, a graça de Deus. Contradiz a graça, pois são convertidas em compensações erroneamente concebidas por meritórias diante de Deus. É como se ele fala assim, vocês estão de brincadeira, né? A igreja romana. Que vocês estão muito loucos, né? De vocês quererem dizer que o sacrifício de Jesus, o sangue dele, as promessas do Deus Pai esculpido nele não vale de nada. Que as pessoas que nada são, que são pecadoras, vivem no lamaçal do pecado, todo mundo decaído da graça de Deus, não tem um justo sequer. Você está achando que as obras dessas pessoas decaídas, elas vão ajudar no sacrifício de Jesus? O que eles fazem não tem mérito nenhum diante de Deus. Nenhum. Então é uma loucura, é um absurdo. É assim que eles tratam esse tipo de compensação. E quanta gente realmente não crê na graça de Jesus, não vive a graça de Jesus, não se rende a ela, mas quer fazer coisas para compensar a sua má consciência diante de Deus. Não obedecem ao Senhor, não se rendem à graça, mas vira e mexe tem umas ideias. Vou fazer isso para Deus, vou fazer uma boa obra e vou ganhar pontos com o Senhor. Ele fala erroneamente. Eles estão achando que isso vai compensar o sacrifício de Jesus na vida deles, né? Então, vamos para frente.
A doutrina do purgatório. O que é purgar? Você sabe? Purgatório, purgar. Uma ferida que precisou ser purgada. Um ferimento precisou ser purgado. Precisou ser o que aquela ferida? Limpa. Purificada. Purgatório é um lugar de, entre aspas, purificação, limpeza, né? A doutrina do purgatório, ela só foi aprovada definitivamente depois da Reforma Protestante. Esse Concílio de Trento, que durou 14 anos, olha quanto tempo durou isso. Foi um conselho que eles criaram, que a Igreja Católica criou, para eles realmente estabelecerem firmemente seus dogmas, para ser uma defesa contra a Reforma Protestante. Então, eles falam, a gente precisa dar uma resposta ao que esse Lutero está fazendo, ao que o Ulrico está fazendo na Suíça, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, eles fazem um concílio, que dura 14 anos, e reescrevem todos os dogmas dele. Então, eles colocam ali, reafirmam, com toda a força, qual o dogma, qual, entre tantos, purgatório. Você acha que essa doutrina caiu? De achado? Não, continua. Para eles, ela continua. Não sei. Eu sei que, se você olhar nos sites, que eu tenho visto assim, irmãos, eu estou pesquisando, além da revista que a gente adotou, estou pesquisando no site, eu estou entrando no site deles, tá? Então, para você entender. Eu não estou pegando, assim, aqueles que são fontes, assim, meio duvidosas, você não sabe em que inventou. Não, estou indo no site deles. Então, site Canção Nova e tal. Não precisa ficar divulgando, né? Mas estou indo lá, até para ver a atual. Né? Os tratar deles atualmente. Então, essa doutrina aqui, ó, ela já era ensinada desde 1070. Já era ensinada para os padres, para os monges, para os fiéis, tá? Só que aí, no concílio de Trento, ela foi ali definitivamente aprovada. Então, ó, segundo essa doutrina, é bom que você entenda de onde veio essa ideia. De que tem um lugar, que as pessoas ficam ali para serem purificadas. Budismo. Se você procurar saber, né, se você conhece amigos que tem um tal do limbo, que a pessoa fica, entendeu? Não tem céu, não tem inferno, é um limbo, é um negócio para ser purificado. Com base em crenças pagãs, essa linda, terrível doutrina foi criada. Então, o que essa doutrina diz? Que os cristãos parcialmente santificados, no caso a maioria, né? Porque só um ou outro que na cabeça deles ali, que eram os santos, que na verdade, como a gente viu na situação de Maria, ela era divina, nem humana ela era praticamente. Então, a grande maioria ia precisar passar pelo purgatório, né? Então, eles passaram por uma espécie de purificação para depois poder ter garantia de entrar no céu. Pode passar para frente, por favor. Então, a refutação. Aí, agora, a gente vai aqui, ó, ver, assim, várias referências bíblicas que acabam com essa história, né? Então, algumas refutações da doutrina do purgatório. A primeira coisa, olha, não obstante Deus declare que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Nenhuma condenação há, nenhuma acusação para os que estão em Cristo Jesus. Então, a gente já viu que é solos Cristos. Quando você recebe a Cristo na sua vida, acabou. A acusação do diabo, acabou. Imediatamente você é salvo, imediatamente. Você recebe a tua posição como filho de Deus. Não tem processo, é imediato. Então, embora a palavra de Deus te fale isso, eles dizem que
o salvo vai ser lançado no purgatório. Vai ser lançado no purgatório para expiar pecados já purgados. Porque se Cristo já entrou na vida do salvo, do cristão, porque eles não estão dentro da igreja? Eles não são membros da igreja? Não é? Então, são salvos, não é? Passaram pelo batismo, por exemplo, que eles falam que já está batizado, já está salvo. Se foi batizado corretamente. Então, por que isso agora? Então, se meus pecados já foram perdoados, por que eu tenho que ir para o purgatório? Se tem ainda pecado para ser purgado? Outra refutação: Deus não mandaria seus filhos para as chamas do purgatório para satisfazer a sua justiça, já que a justiça de Deus já foi satisfeita por quem, gente? Pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O sacrifício, o sangue de Jesus, o corpo dele foi partido. Ele se entregou por nós. Então, a justiça de Deus já foi satisfeita em Cristo. Outra refutação: ao lançar os seus filhos no purgatório, Deus está com isso dizendo que o sacrifício do seu filho não foi suficiente. O que é uma loucura. Outra: Jesus, que dos céus continua, ele está vivo, intercedendo pelos pecadores, ele está orando por nós. Ele enviou o Espírito Santo para cuidar da gente aqui, nos ensinar a andar e a viver a vida abundante. Então, ele está constantemente cuidando de nós, gente. Só que Jesus, ali intercedendo, ele se vê impossibilitado de livrar as almas que estão no purgatório. Sabe por quê? Porque eles ensinam que o Papa é o segundo Pedro, que tem as chaves do reino. Então, é o Papa que abre ou fecha as pessoas ali. Então, como se Jesus, o sacrifício dele não fosse suficiente para... Meu Deus do céu! Eles não leram na Bíblia que Jesus desceu ao céu, desceu ao inferno e levou até o cativeiro cativo e tirou as chaves da mão do diabo, gente. As chaves do inferno. Que conversa é essa? Que alguém é que está tendo poder para lançar ou tirar do purgatório. Meu Deus. Dizer que as almas expiam suas faltas no purgatório é atribuir ao suposto fogo do purgatório o poder do sacrifício de Jesus e ignorar completamente a obra que ele efetuou no Calvário. Como se o que ele fez na cruz não bastasse, tem que passar pelo purgatório também. Todas essas incoerências sobre esse dogma do purgatório estão em contradição com apenas algumas que a gente colocou aqui. Afirmações bíblicas. E a gente sabe que só a Escritura. Ela é viva, ela é poderosa. Ela é sem erro. Então, o autor dela é o Espírito Santo. O Espírito é o Espírito da verdade. Ela é a verdade absoluta. Olha o que a Bíblia fala. Quanto à perfeita libertação do pecado, conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho, o Salvador, aquele que morreu na cruz e ressuscitou, se ele te libertou, o sangue dele foi derramado em seu favor, e você creu, verdadeiramente sereis livres. Está livre, está salvo. Não precisa passar por uma repescagem, gente. Por uma segunda fase. Tá? Então, esse dogma é um insulto realmente à obra de Cristo e à salvação pela graça que Cristo nos ofereceu. Isso é uma incoerência quanto também à completa libertação de juízo. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem já a vida eterna, não entra em juízo, porque já passou da morte para a vida. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:2. Então, se a gente já creu em Cristo, não tem mais acusação
O diabo não tem poder sobre nós para nos acusar ou para requerer de Jesus nossa alma. A nossa alma já está escondida em Deus. Nossa vida já está escondida em Deus. Já estamos nele. E a palavra de Deus fala que ninguém vai nos arrebatar da mão de Deus. Ninguém tem o poder de nos arrebatar da mão do Senhor. Nós somos dele. Então acabou. Não tem essa. Não, vai para o inferno. Que coisa é essa? Minha vida pertence ao meu Senhor que me salvou. Outra refutação, quanto à completa justificação pela fé. Romanos é maravilhoso para você entender isso, viu? Leia. Se você não leu esse livro inteiro, leia ele inteiro. Maravilhoso, você vai entender muito bem qual é a tua posição em Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Uma vez que a gente recebeu a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nos arrependemos dos nossos pecados, nascemos de novo, e imediatamente nós nos tornamos favoráveis e aceitos diante de Deus. Nós somos justificados, tornados inocentes imediatamente. Então o diabo ele tinha uma acusação contra nós. Quando a gente é justificado por Cristo, ele vai vir diante de nós e ele vai ver que não tem mais nada em nós. Porque o sangue de Jesus apagou todos os nossos pecados. Então ele não tem do que mais nos culpar. Quanto à intercessão de Cristo também, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, 1 João 2:1. Que passar por fogo de purgatório, coisa nenhuma. Quando eu tenho pecado, eu confesso ao meu Jesus, é Ele que advoga a minha causa, é o sangue dele que vai lá e me perdoa. Quanto ao estado atual dos salvos que já morreram. Por isso que a gente não tem que ter medo de morte. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje, dizendo para aquele ladrão ao lado dele na cruz. Ah, mas calma aí. O cara estava ali naquela cruz, ele era um criminoso? Jesus está no meio. Tem uma pessoa, um homem sendo crucificado do lado direito, um sendo crucificado ao lado esquerdo. Aqueles dois que estavam ali eram criminosos? Claro que sim. Só Jesus que estava na cruz ali inocente, certo? Então eles tinham pecados. Só um reconheceu. Só um quis a salvação. Então Jesus estava morrendo pelos dois ali, mas você vai ver que só um. Né? Então, mas o cara tinha muitos pecados. E aí? Qual é o tempo para passar pelo purgatório? Quem é que vai rezar pela alma dele, fazer missa e tal? Para ele ser perdoado, para ele entrar no céu. Sendo que Jesus está falando o seguinte aqui para ele, ó. Sendo que Jesus viu que ele creu em Cristo e recebeu como Senhor e Salvador da vida dele. Olha a sentença que Jesus dá. Em verdade te digo, hoje estareis comigo no paraíso. É hoje. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados, felizes os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse 14:23. Morreu no Senhor? Meu filho, ô glória. Fecha os olhos aqui, ó. Quando tu abrir os seus olhinhos, já vai dar de cara com a face linda de Jesus. Sabe que uma vez eu vi uma ilustração, achei tão bonita, dizendo sobre isso. Quando você morre no Senhor, quando você tem essa paz com Deus, né? Pastor que assistiu, passou na sessão da tarde, eu não vi. O pastor falou que era muito bonito. Fala um pouco sobre esse acesso ao céu, né? Então,
Uma vez eu ouvi uma ilustração de uma criança que perguntou assim para a mãe: mãe, a vovó não vai mais estar com a gente, né? A vovó morreu, mas o que é isso? O que é morrer? Aí ela falou assim: então, filha, a vovó, ela tinha Jesus como o Senhor da vida dela. Então, ela foi para um lugar maravilhoso, muito bom. E um dia nós também vamos para lá e vamos encontrar a vovó de novo. Mas mãe, a vovó não teve medo? Será? Ele estava com medo dessa situação, né? Ela falou: não precisa ter medo não, porque é mais ou menos assim, ó. Sabe quando você dorme aqui no sofá, você está assistindo o seu desenho predileto e você acaba dormindo? E aí, quando você acorda no outro dia, você está na sua caminha quentinha? Sei. Então, você não sabe, mas você estava dormindo aqui, papai pega você, põe no colo, põe na sua caminha e te cobre. É assim. A gente fecha os nossos olhos aqui, quando a gente abre, papai já levou a gente para lá. E quando a gente abre os nossos olhos, a gente já está lá no céu com ele. Não tem que ter medo, não, filho. Então, isso só entende quem tem esse relacionamento com o Abba, com o papai, com Jesus. Porque tudo que ele faz para nós é muito perfeito, suficiente e bom. Quanto à bem-aventurada esperança do salvo, porquanto, as palavras de Paulo aqui, ó. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Enquanto tem muita gente, né, crente, que fica agarrado, apegado, abraçado com esse mundo, fala: meu Deus, não volta ainda não, Jesus, porque tem um monte de coisa que eu quero viver. Oh, meu Deus. Não entendem que a gente é forasteiro. Nós não somos daqui, a nossa casa não é essa, a nossa casa é o céu, né? Então ele fala: nossa, é muito bom estar aqui entre os irmãos. Eu acredito que eu seria útil pregando para outros que não conhecem o Senhor, sabe? Eu quero fazer isso, mas quando eu penso que eu posso fechar meus olhos amanhã e estar de cara com Jesus, aí fala: ai, gente, é incomparavelmente melhor. Talvez seja por isso que ele fala assim: olha, gente, todo o sofrimento que a gente passa aqui, todas as tribulações, sabe? Elas são leves, elas são tão momentâneas, né? E vai produzir em nós o eterno peso de glória. Sabe, é um cara que passou por naufrágios 3 vezes. Eu não sei se eu teria misericórdia. Nem quero te dar ideia também, Senhor, mas assim, passar por um naufrágio, misericórdia. Sabe? Você vai entrar num barco de novo? Ai, meu Deus. Ele, 3 vezes, gente. Passa por isso. Aí depois, o cara é apedrejado, quase morto. Ele sofreu de tantas formas diferentes. Ele tinha conflitos assim, externos, internos. Ele sofreu muita perseguição, muita afronta. Nossa, é muita coisa. Sofria orando pela igreja, se preocupando com a igreja. Tendo que fugir, passando fome, passando nudez, passando frio. E ele fala assim: leves, momentâneas, tribulações. Eu até queria ficar mais. Eu acredito que ele está falando sério. De repente você fala assim, tem gente que por muito menos fala assim: Senhor, me mata. Senhor, o Senhor não me ama não, eu quero morrer, quero ficar mais aqui não. E está ali: poxa, eu quero continuar. Ele não para, mesmo preso, impossibilitado de viajar para lá e para cá, esse cara não para. Continua escrevendo e todo mundo que vinha visitar ele, tudo bem, me consolou, orou comigo, leva a carta. Assim, leva para essas igrejas, pode ler, manda ler. Aí ele fala: estou constrangido, se eu ficar aqui é bom, mas se eu for para lá, é incomparavelmente melhor. Isso é a nossa bem-aventurada esperança, irmãos. Nós seríamos terrivelmente, sabe, miseráveis,
se a nossa esperança toda fosse dessa terra. Apenas esperar que a gente vai receber todas as bênçãos aqui, nós seríamos os mais miseráveis. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Pode passar. Bom, definição do termo sola gratia. O que é somente a graça? Só para a gente ter uma ideia aqui, ó. Significa, irmãos, que o nosso onipotente Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, Criador dos céus e da terra, soberano da salvação, porque Ele tem direito sobre nós até por criação. Ele é o soberano e é o único que pode nos salvar. O soberano da salvação, Ele está oferecendo sua graça. Ofereceu a mim, a você e está oferecendo às pessoas. Essa graça remidora. Não é a indulgência que vem a ser a remissão dos meus pecados. É a graça que é remidora, não a indulgência. A graça remidora a homens e mulheres. Ele está oferecendo a pessoas culpadas, pessoas indignas, de modo tal que se lhes torna impossível não responder a esse favor imerecido com alegria, regozijo e submissão voluntária. Meu Deus, o Espírito Santo, quando fala ao coração do pecador e faz o pecador entender a graça de Deus, só sendo muito ruim, muito mal, para não se render a essa graça irresistível de Deus. Maravilhosa e irresistível. Não tem algo melhor que a graça de Deus. Eu acho que eu entendo assim quando o salmista fala, tua graça é melhor do que a vida. Ela é muito grande, ela é muito maravilhosa, ela é muito imerecida para a gente. E é isso que ele está oferecendo para todos os pecadores. Não são os bonzinhos, não é mérito. É pecador e é indigno. Só que tem uma advertência para nós. A igreja reformada, não a igreja romana, nós, a igreja reformada. A gente tem que lembrar disso, ó, tudo que devemos fazer, tudo que devemos sentir, tem que ser pela graça do Senhor. Tudo e tão somente deve ser feito, sentido, realizado pela graça de Deus. O princípio da sola gratia, ela traz dois entendimentos para nós fundamentais, irmãos. Primeiro entendimento. Por que a gente depende somente da graça do Senhor? Não adianta mérito, não adianta boa obra, não adianta. Para nos salvar não tem função, boa obra humana, não tem função espiritual, nenhuma. Então, quando a gente entende somente a graça nos salva, significa que todos invariavelmente estão sujeitos ao pecado, todos temos inclinações pecaminosas. Se não for a graça de Deus, nenhum de nós pode ceiar, se assentar à mesa com Jesus. Se não fosse a graça de Deus operando em nós, a gente ia chegar diante do trono da graça, que nos foi aberto através do sacrifício de Jesus, e a gente morreria. Todos nós. Quando a gente entrasse no culto e a presença de Deus se manifestasse, a glória dele se manifestasse, todos nós tínhamos ataque cardíaco, sei lá o quê, asfixia, não sei, e morria todo mundo. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que aquele que pecar morrerá. Toda alma que pecar morrerá. E a gente não peca, peca. Mas por que a gente está vivo? Porque a graça de Deus está operando na nossa vida diariamente, por causa de Jesus que nos ama. E continua nos dando uma nova chance para a gente viver em santidade. Porque a gente foi justificado, mas Ele vai ali, ó, nos ensinando, chamando a viver em santidade. Todos, invariavelmente, têm pecados e são carentes da graça. Ninguém tem mérito nenhum, não. E outro, segundo ponto importante, todos, indistintamente, todos nós somos incapazes de alcançar qualquer bênção material, qualquer bênção espiritual, por mérito próprio. Tudo é fruto da graça. E o povo de Deus muitas vezes se engana bastante, acredita que eles estão abençoados por méritos próprios.
E às vezes até exigem de Deus recompensas pelos seus 10 anos de serviço. Pelos seus 40 anos de serviço sem escândalo. Ué, você não fez mais nada que a tua obrigação. Quer busto em tua homenagem ainda? Ué, se você desse escândalo, você ia gerar problema para você. Então, você obedecer a Deus, quando a gente obedece a Deus, a gente está querendo o nosso bem. A gente é tão egoísta até nisso. Se a gente quer viver a vida louca, quem vai se complicar só somos nós. Deus continua sendo Deus, excelso, majestoso. Ele vai entristecer. Mas quem vai sofrer a consequência é as pessoas sem juízo. A palavra de Deus fala que quem não obedece é tolo. Você sabe o que é uma pessoa tola de verdade? Trocando em miúdos. Sabe o que é uma pessoa tola? O que é, irmãos? Me ajuda aí que eu já vou estar terminando. Já vou mesmo. O que é uma pessoa tola? Só te dando fazendo lembrar de umas coisinhas aqui. Ó. A palavra de Deus fala que a mulher sábia, mas a tola destrói com as próprias mãos, né? O que é uma mulher tola destruindo a casa? Sem sabedoria, o que mais? O que é tolice? Tem um outro provérbio que fala assim, que o justo, ele recebe presentes, ele recebe elogios e honra, mas a recompensa do tolo, sabe o que é? Que fala em provérbios e na Bíblia? Mas para o tolo, as suas costas são os açoites. Olha o presente do tolo, surra. Mas apanha, gente, apanha da vida. Apanha nos relacionamentos, apanha do diabo. Come o pão que o diabo amassou. Entendeu? Entendeu? O que é um tolo? Porque há uns dias atrás, o Senhor ele me fez ir procurar isso. E eu fiquei assim, surpresa. Falei, nossa Deus, é um grande xingamento, na verdade. Ser considerado uma pessoa tola é muito ruim. Acho que se as pessoas soubessem a verdade o que é ser tolo, eles iam ter vergonha. E falar assim, não quero, nunca me reconheço como uma pessoa assim. Sabe o que é tolo? Burro. Uma pessoa burra. Entendeu? Não quer aprender as coisas de Deus. Uma pessoa irada, uma pessoa burra. Não pensa direito, só fala asneira, se precipita, dá apetite, só estraga a vida. Então, Então você pensa assim, uma mulher sábia edifica a casa, uma mulher inteligente emocionalmente falando, inteligente espiritualmente falando, sabe? Ela segue a conduta, as instruções do Senhor. Agora, a tola é aquela burralda mesmo. Não vai fazer nada certo. Por quê? Porque não quer fazer certo. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Tem gente que está agindo como tolo no mundo espiritual. Sabe, Deus já mostrou, esse não é o caminho para você seguir. Mas fica ali obstinado feito a mula. Mas até a mula na Bíblia fala que elas são tão usadas por Deus. Uma hora ela fala para o Balaão, outra hora uma jumentinha usada por Jesus para ser ali um instrumento para ele entrar em Israel, ser aclamado. Então acho que a gente fala, meu Deus, ele está pior que esses bichinhos. Misericórdia. Sabe o que deve fazer? Viu na vida dos outros que aquele caminho ali é do diabo e se deu muito mal. Por que é que faz as mesmas coisas? Sabe? Por que não se rende à graça? Por que não se rende a Jesus e vive uma vida diferente? É muita tolice. Né? Então a gente deve abrir mão disso aí e realmente viver a graça do Senhor. Irmão, só para a gente concluir, a doutrina das indulgências e do purgatório,
elas relativizaram a doutrina da salvação unicamente pela fé. Então, elas falam que a salvação, ela não é unicamente pela graça, que ela pode depender, pode ser que você seja salvo ou não. Dependendo se você cumpre as indulgências, as penitências, se você vai passar pelo purgatório, tem que passar. Então, eles relativizaram um valor que é absoluto. Nós somos salvos mediante a fé por meio da graça em Jesus. Isso é absoluto. Porém, quando nós compreendemos a doutrina sola gratia, a gente vai entender que o homem não tem nunca nenhuma meritocracia diante de Deus. Nunca seremos bons e dignos de receber algo de Deus. Nunca. Às vezes o pessoal acha que chega a um ponto que eles podem cobrar, sabe? Que Deus faça o que eles querem. Não, irmãos. Todas as bênçãos que a gente está recebendo, levante as mãos para os céus e agradeça a graça do Senhor. Até quando você se dá bem no seu trabalho, seja bastante sincero. Você vai perceber que você conseguiu aquele trabalho, muitas vezes foi por graça de Deus, não foi pelo teu network. Que você chegou no momento certo, por quê? Para tratar com aquele cliente, sabe? Você chegou na hora, isso é a graça de Deus. Então, tudo que a gente recebe na nossa mão, olha, não quebra, prospera. Por quê, gente? Isso é resultado da graça de Deus. Nossa, meus filhos não ficam doentes. Poxa, glória a Deus. Aí tem um que fala assim, a nossa genética da nossa família é muito boa. Nossa, meu trisavô morreu com 200 anos, sabe? A gente é muito forte. Oh, gente. É graça de Deus, sabe, irmãos? A gente está... Entra ano, sai ano, a gente consegue sobreviver numa cidade bastante violenta. Em meio às crises que o nosso Brasil passa, você continuou, sabe, sobrevivendo. Você passou por tantas coisas já, que tanta gente não suportou, que tanta gente ficou para trás. E aí, você de repente já enfrentou tantas enfermidades no seu próprio corpo e superou, e está vivendo um milagre. Não esqueça disso. E não esqueça que é só pela graça. Tem gente que fala assim, depois de 20 anos meu marido se converteu. Também as minhas orações. Irmão, não é só oração não, irmã. Eu acho que é a oração de Jesus que fica ali, dia e noite, ali, ao lado do trono do Pai, orando por Ele. Sabe? Então, tudo que a gente vive é realmente fruto da graça de Deus em nós. E, para terminarmos, o Eterno concede sua maravilhosa graça ao homem, livre e ininterruptamente, sem que haja no homem a possibilidade de oferecer-lhe o que quer que seja em retribuição. Nós nunca vamos conseguir pagar essa graça de Jesus na nossa vida. Nunca vamos conseguir retribuir essa graça maravilhosa à altura. Nunca, nunca. Tudo que a gente fizer, mesmo que a gente se deixe matar por amor a Ele, não vai retribuir a graça dEle. Para nós, nossos filhos, nossos descendentes. Sabe, irmãos, a palavra de Deus fala que quando a gente ama ao Senhor, teme ao Senhor, a benção, a graça desse Deus alcança a nossa descendência até 1000 gerações. Então, mesmo que eu me tornasse uma mártir por amor do Senhor, eu não posso pagar esses milhares e milhares que vão vir dos meus descendentes, que Deus vai cuidar e abençoar. Então, Ele vai concedendo essa graça, a gente não pode oferecer nada em retribuição, pois como bem observou Paulo em Romanos 11:36, porque todas as coisas são dele, são por ele e são para ele. Nunca foi sobre nós. Tudo é por causa dele. E para a glória e louvor dele, louvor dessa graça maravilhosa. Lembra disso, irmãos. Advertência para nós sempre. Nunca pense que é você que pode fazer alguma coisa. Nunca venha diante de Deus ou diante das pessoas
com um espírito arrogante, porque cada um de nós somos completamente carentes e dependentes da graça do Senhor. Se a gente está de pé, graças a Deus pela sua graça. Se a gente não sucumbiu diante dos conflitos, diante das dores, diante das perdas, graças a Deus pela graça dele que nos sustenta. Sabe? Se a gente é usado por ele para abençoar alguém, graças a Deus pela graça dele que nos capacita. É isso. E aí semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre isso, falando que a glória é toda dele. Só lhe deu glória. Maravilhoso também. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo, te agradecemos pela tua presença aqui, te agradecemos porque é o teu Espírito Santo que ministra aos nossos corações e ministrou, Senhor querido, sobre a graça maravilhosa de Deus Pai e de Deus Filho sobre as nossas vidas, que a gente aprenda com o Senhor a honrar esta graça, valorizar esta graça todos os dias da nossa vida, Pai. Livra o nosso coração e a nossa mente de todo intento humano de querer se apoiar em méritos próprios, porque tudo isso não passa de justiça própria, que é trapo de imundícia, Pai. Que em nome de Jesus Cristo, o nosso coração possa estar sendo aperfeiçoado nesse teu amor e nesse entendimento, Senhor, de que tudo é para ti e para ti, que a tua graça, Senhor, ela é real sobre nós, é maior sobre nós, é melhor do que a nossa própria vida, Pai. Que em nome de Jesus Cristo, a gente possa, como teus filhos e como tua igreja, dizer a plenos pulmões, mas viver somente a tua graça. Seja realidade sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos, que o Espírito fale mais ao coração de cada um.